entrou, então vamos chamar aqui o grande mestre e vamos questionar aí várias coisas, essa fera aí da medicina esportiva. Vamos lá, solicitei aqui já e vamos começar a nossa live. Grande Everton. Grande Paulo Musi, satisfação aí, irmão, de poder fazer essa live. Desculpa, né, te incomodar. Professor, momento, treinador. Mas... Não, eu tenho que pedir desculpa para você e venha calhar o nosso assunto, né? Você queria falar sobre sucesso. Eu não sei te falar porque eu acho que sucesso é uma coisa muito pessoal. Eu me sinto uma pessoa bem-sucedida, mas é o que eu sempre falo, né? Eu nunca confundi isso com fama, né? E para mim isso tem uma diferença gigantesca, né? Mas eu acho que uma das coisas do sucesso é o comprometimento, né? O quanto você é puxado por aquilo que você se compromete a fazer. Eu tinha um compromisso com você, 9 horas. Perdão, galera, vocês ficaram esperando até agora, mas é que eu tenho contrato com 3 empresas e deu um problema em uma, eu tive que resolver, né? Porque, na verdade, o que as pessoas querem da gente, né? Elas querem o nosso poder de decisão e solução, né? Você não é chamado para enfeitar um quadro, você é chamado para justamente a hora que dá o problema, você tá lá e resolver, né? Então, desculpa todo mundo. Everton, todo ouvidos aí, o que você quiser falar, meu amigo, Top. Tá em casa. Primeiramente, obrigado, viu, por aceitar o meu convite. É uma honra aí ter um pouquinho do teu conhecimento, né? A gente sabe o quanto tu é comprometido com o teu propósito, né? De fazer o que tu faz. E já para começar aqui a nossa live, tem uma pergunta para te fazer que é o seguinte, Paulo. O que fez tu escolher medicina? O que foi tua inspiração? O que fez tu dar esse primeiro passo de falar, cara, eu vou ser médico? Como é que foi esse início aí? Dor e sofrimento. A verdade é essa. Eu tive uma pessoa na família que foi muito doente. Eu tive que viver um período da minha vida sem a presença dessa pessoa, uma pessoa muito importante. E aquilo me machucou profundamente, Everton. E é claro que eu não entrei em medicina de forma consciente, assim, vou curá-la, vou tratá-la, né? Mas me intrigava essa condição em que a gente fica numa impotência gigantesca quando alguém que a gente ama, né, tem um problema dessa ordem. E eu tenho certeza que isso foi um fator determinante para mim. Tanto que quando eu fui tentar fazer a especialidade, que durante a graduação, né, a gente passa em todas as especialidades. E quando eu fui fazer a especialidade, que era uma ideia minha de especialização depois, né? Exercício para mim nunca foi objetivo de trabalho, para mim sempre foi uma satisfação, né? Mas quando eu passei nessa especialidade, para mim foi terrível, porque eu tinha muita vontade de fazer essa especialidade, só que eu me senti incapaz, porque era tanta contratransferência, eu levava para casa tanto o sofrimento das pessoas que eu tratava, que para mim foi um negócio terrível. Essa especialidade. E outra coisa que eu queria fazer, né? Tinha 2 coisas que eu gostaria de fazer, que para mim foi extremamente frustrante. Pediatria, acredito em você. Eu gostaria de ter sido pediatra, tá? E ginecologia e obstetrícia. Eu gostaria de ter sido obstetra. O que aconteceu é que na obstetrícia, né, a gente vai enganado, né? A gente acha que é só da notícia boa, né? Só que chegou um parto de emergência com uma situação de provável morte fetal. A mãe estava numa condição clínica terrível e eu vi o meu R3 na época, eu era aluno de graduação ainda, eu estava no 5º ano, o André Matar, você vê como eu lembro disso, ele fez uma cesárea acho que em 30 segundos. E na hora, tecnicamente, você está tão preparado que você vai e auxilia. Então, eu consegui completar a missão. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu olhei pela porta do centro obstétrico, eu vi a família inteira. Cara, é foda falar disso. Eu vi a família inteira e eu vi o marido da mulher, sabe, olhando desesperado naquela fresta daquela janela. E na hora eu conectei com a dor que eu sentia dessa pessoa da minha família que tinha ficado muito doente.
E aí, cara, é aquela coisa, né? Você na hora você registra, mas quando você para pensar, aquilo é que nem uma pedra que rola e cai na sua cabeça e te esmaga. Eu fiquei bem mal. A pediatria eu desisti porque criança é legal, mas eu descobri que eu gosto de criança. Eu não consigo trabalhar com criança. E eu passei na enfermaria da nefro infantil e eu encontrei a coisa que para mim foi a coisa mais impressionante da medicina, Everton. É quando você vê uma criança que ela sabe que ela vai morrer. Isso é uma coisa que devia ser crime, cara. Criança não devia sentir isso. Eu lembro que eu fiquei tão deprimido, que eu quase larguei a medicina por causa disso. Porque eu achei aquilo uma injustiça tão grande. Eu sou católico, eu acredito em Deus. Eu não sou o cara que vai na igreja sempre, mas eu tenho os meus rituais com a minha esposa, a gente reza, a gente pede a Deus, a gente agradece a Deus, né? E foi muito difícil para mim observar essa época e entender dentro de mim como que eu podia, ao mesmo tempo, ser um cara que temesse a Deus e entender que aquilo tinha algum desígnio, sabe? Alguma função. E para mim era impressionante. Era uma criança que estava morrendo, ela pegava na minha mão e ela me dava força para continuar. Então, essas duas especialidades eu tive que desistir, mais essa outra terceira. E aí eu me encontrei na ortopedia, né? Porque gente quebrada não é doente, né, cara? Então, é quase uma marcenaria de gente. Boa. O problema é que na ortopedia, parafuso não cola osso, bicho. O que cola osso é, ó, alimentação. Aí eu comecei a falar, pô, não dá pra fazer uma puta cirurgia de prótese de quadril e, sei lá, osteossíntese de fêmur, aquelas coisas de ferrar tudo e depois você vai ver que o cara tá comendo 2 bolachinhas com manteiga e um copo de café com leite. Cara, onde que você tá? Cadê a proteína, velho? Cadê? Alguma coisa tá errada, né? E aí primeira sacada já, hein, ó. Primeira sacada já, ó. Então, que cola osso não é ferro, né? Não é parafuso, né? É alimentação, né? Então, já primeira sacada aí para quem tá assistindo ligado aí nos momentos, né? Augusto, olha só. Tu tinha clareza quando tu te formou na medicina que tu ia ter tanto sucesso, assim, ter tanto reconhecimento nessa área esportiva? Tu já tinha isso como clareza de botar assim, cara, eu quero ser reconhecido na área esportiva e vou ser o melhor nessa área? Tinha isso como claro ou foi acontecendo? Everton, vou ser muito sincero com você, eu nunca pensei nisso daí. O que eu pensei é que tinha perguntas que eu não conseguiria responder, ou que eu não conseguia responder, e eu tinha que responder. Por exemplo, o paciente sentava na minha frente e ele falava assim, eu fui no nutricionista e ele me deu uma dieta que tem 3 gramas de proteína. Estou falando para você 2007, tá? Muito antes de sair consenso de 2016, falando que taxa de ganho de massa, de manutenção de massa muscular, 2,1 a 3 gramas de proteína quilo dia, ou então que talvez maior do que isso você tenha vantagem. Tô falando coisa 2007, quando você falava isso, era uma heresia, né? E aí a pessoa perguntava, meu nutricionista me deu isso, só que o meu médico falou que vai fritar o meu rim. Eu falei, desculpa, seus exames não estão me falando isso. Quem tá certo é seu nutricionista. E aí eu ficava naquela situação, eu falei, eu tô numa situação, será que eu estou sendo antiético? Né? Porque não tem nada que fala que vai machucar o rim. Por outro lado, a gente não tem trabalho falando em doses altíssimas de proteína, a gente tem outras coisas. O que será que acontece? E o que tinha uma questão para resolver. Eu acho que tudo aconteceu quando, como eu te falei, eu tinha um comprometimento. Né? E eu tinha uma situação que pode ser tudo, e Everton, sendo muito sincero, eu acho que até ego, né? Como que vão me perguntar uma coisa que eu não sei? Né? Isso feria meu brilho, né? E aí eu fui fazendo, e conforme eu fui tendo respostas para as coisas, eu acho que eu comecei a ser chamado para responder sobre elas. E assim, sucessivamente, você fica conhecido. Mas o sucesso que a gente colhe mesmo, e que eu colhi,
eu acho que é ser respeitado. Isso é outra coisa. E nesse sentido, ainda a gente, né, pedala um pouquinho, porque ainda tem gente que não aprendeu esse tipo de coisa e não pratica isso com seus colegas profissionais, né, meu? E aí a coisa fica mais complicada. E eu acredito que nessa jornada aí, Paulo, deve ter tido algumas dificuldades, né? Digamos, alguns obstáculos para ser vencido, né? Eu me lembro que tu fazia palestra pela Probiótica junto com o Rodolfo Pérez, que é um dos grandes nutricionistas aí, e aqui em Porto Alegre, acho que faz uns 14 anos atrás, eu acho. Até te comentei isso Foi. quando a gente palestrou junto, né? E eu vi vocês palestrando e falei, cara, que eu fudei esses caras, meu. O cara da medicina, o cara da nutrição, e era o Fernando Marques que estava com vocês Sim. palestrando. E eu pensei na minha cabeça assim, cara, mas com certeza que esses caras estarem ali no palco, eles passaram por várias dificuldades, imprevistos, enfim. Eu queria que tu citasse uma ou duas dificuldades que fez tu repensar, assim. Uma delas tu falou agora, né? Mas a gente pensar assim, cara, será que é o caminho certo? O que foi a dificuldade maior, assim, que fez tu, cara, vou superar isso, ter resiliência, né, para superar essa situação? Primeira coisa é descolar do senso comum, né? Primeiro que bom senso e senso comum não se misturam. Segundo que senso comum e conhecimento científico não se misturam. Terceiro que opinião não se mistura com evidência científica. E quarto, que é mais importante, evidência científica na mão de gente que é incompetente profissionalmente não vale nada. Então você tem que escolher, né? E eu já vi gente falar assim: "Ah, eu não escuto pessoas, eu leio artigos". Tá bom, mas você tem competência para isso? Porque ler artigo é que nem ler um livro. Você pode entender, você pode não entender nada, né? Você pega, sei lá, um Machado de Assis, você dá para um sujeito que não tem cultura nenhuma, ele vai falar: "Ah, que livro chato". Né? Você dá para um professor de literatura, ele vai te mostrar um monte de metáfora, ele vai te mostrar um monte de simbolismo, né? Você vai assistir Poderoso Chefão. Você vai se perguntar naquela hora no Poderoso Chefão 3 por que o cara mordeu a orelha do outro no começo do filme. Caralho, porque tem uma ópera que chama Cavalaria Rusticana, que o sujeito é desafiado para um duelo, e o sujeito na Sicília, nessa época, quando era desafiado para um duelo, né, a pessoa abraçava o sujeito que intimou ele para o duelo, aceitando o duelo. Só que se essa pessoa mordesse a orelha da outra, significava que o duelo era até a morte. Olha aí. Então é diferente quando você tem uma pessoa que te explica o caminho de uma pessoa que inventa o caminho. E o que a gente vê? Gente que é incompetente inventando o caminho e achando que está abafando. Então eu acho que tem isso, sabe, Everton? Isso é a maior dificuldade. Eu acho que é descolar do senso comum, descolar da conveniência, e algo que eu estou vendo que está me entristecendo. Gente que está tentando ou tenta falar coisas politicamente corretas dentro da ciência. A natureza não é politicamente correta. A natureza mata criança, mata recém-nascido, mata mãe, mata pai. É a natureza. A natureza é assim. A gente pode tentar fazer uma pintura bonita, não vai ficar. Entendeu? O pai do Simba, do desenho animado, morreu sapateado por búfalo, cara, por visão, por gnu, né? Não é aquilo que é a natureza. A gente não vai brigar contra isso, não adianta você querer pintar uma tela bonita em cima disso. Então, não dá pra gente, enquanto profissional, ser politicamente correto. Uma coisa é a verdade. Se você fala qualquer coisa diferente disso, não é verdade. É mentira e ponto final. Top. Sensacional, Paulo. Isso é importante os profissionais que estão assistindo aqui entenderem, né, a visão de uma pessoa que realmente é referência, né, na área da medicina, por que não na nutrição também do treinamento, né, Paulo? Acho que tu tem essa referência das três áreas e tu, como bem tem no teu Instagram lá, todo o conhecimento que tu aprende, tu põe em prática, né? Eu acredito que muitos profissionais hoje não têm o sucesso, talvez não tenham o reconhecimento e o respeito que tu tem hoje, por não colocar em prática aquele conhecimento. Nas minhas palestras eu comento isso também. Não importa o que tu sabe, mas sim o que tu faz com aquilo que tu sabe. E eu acho muito legal deixar isso bem frisado que tu falou. Às vezes o cara lê um artigo e eu leio artigos, mas tu aplica aquilo ali, tu realmente vê na prática se funciona e para quem é aquele artigo. Então eu acho fundamental as pessoas pararem de só teoria, teoria, teoria. Coloca um pouco em prática, né, Paulo? Então isso é uma das coisas que eu acho que também fez sua carreira ser brilhante por tu colocar em prática teu conhecimento, né? Eu acho que mais que isso, Everton, eu soube ajudar as pessoas a procurar vozes que, por exemplo, falavam aquilo que muitas vezes não me agradavam, mas que eu precisava ouvir.
Então, eu não acho que eu seja uma referência, talvez na medicina, pode ser, quem sabe, eu acho que ainda não sou, mas serei daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu não estou preocupado com isso, sabe, Everton? Agora, na nutrição e no treinamento, eu não sou uma referência. O que eu sou, uma pessoa que referencia muito bem. Eu sei quem são os meus modelos, são pessoas extremamente competentes, são pessoas de extremo caráter, e isso faz diferença. Uma pessoa de caráter, ela tem caráter na profissão, ela tem caráter na pesquisa, né? E a gente sai daquele campo ética, que é uma coisa do meio que bonitinho por fora e podre por dentro, e vai para o campo do moral. Que aí sim é o cara que deita a cabeça no travesseiro à noite sabendo que ele só fez o bem naquele dia. É isso que eu quero. Então eu acho que, de certa forma, eu consigo apontar pessoas para falar, olha, escuta essa pessoa, que essa pessoa tem alguma coisa para falar para o teu coração. E aí você continua a pensar nessa linha. Né? E sem precisar falar mal de ninguém, Everton. Eu não falar, não siga esse, não ouça aquele. Você nunca vai me ver falando isso, tá? Mas eu vou sim, eu tenho o direito de falar assim, ó, escuta essa pessoa, né? Ou então estou palestrando com essa pessoa, estou palestrando com você, poxa, é uma pessoa que profissionalmente tem uma importância para mim, e para mim é um prazer. Então, se é assim, escute essa pessoa, por favor, né? Isso vai fazer diferença. Top. E eu acredito que teve algumas áreas que teve que evoluir, né? Vou te dar um exemplo no meu caso. Eu tinha um medo absurdo de falar em público. Falar para uma pessoa, eu tinha um medo. Era difícil de atender um cliente, porque eu tinha receio de falar. Então, a mim foi uma dificuldade de trabalhar a questão de falar em público, né? Qual foi a tua evolução? Qual foi o ponto que teve que ter uma atenção maior para te evoluir e chegar nesse resultado que teve como profissional, né? Teve algum ponto específico, uma virada de chave? Eu mudei meu mindset. Eu também tenho dificuldade extrema de falar em público. Eu me emociono para falar de mim, da minha família, eu me emociono para falar da minha vida. Não parece, mas minha vida foi muito difícil, cara. Não teve. E não tem hoje, até hoje não tem bolinho. Você vê que eu tô segunda-feira, 10, 11 da noite, eu tô resolvendo pepino porque eu me propus fazer isso. Então, assim, nessa situação toda, eu precisei do mindset, porque eu precisava dar a cara para bater. Aí eu precisei separar de uma forma cognitiva o Paulo profissional do Paulo indivíduo e criar uma carapaça, tá? Eu acho até que do ponto de vista psicodinâmico, o fato de eu fazer musculação, o fato de eu gostar de ser musculoso é uma segurança individual que me dá, porque eu afasto um pouquinho, ou eu acho que isso funciona como defesa para uma pessoa que gostaria de me atingir. Tá? Então, quando eu falo em público, eu sei muito bem que eu vou falar do meu trabalho. E isso me ajuda, isso me tranquiliza. Meu trabalho eu domino. Eu não preciso me expor, eu não preciso me fragilizar. Aquilo lá não me deixa não me deixa vulnerável, né? É o meu trabalho, eu tenho muita confiança no que eu faço, né? Agora, falar de mim é outra coisa, aí eu não consigo de jeito nenhum, aí eu tenho que escrever um livro, que nem o Plataforma 11 que eu escrevi com a Roberta, aí eu consigo te contar a história, mas em dezenas de situações diferentes, eu vou tentar falar e eu me atrapalho inteiro, eu me emociono, tenho que parar na metade. Que nem esse vídeo que eu postei hoje aí, o pessoal do Snap Maromba fez pra mim. Cara, eu toda vez que eu vejo essa porra desse vídeo eu choro. O que eu posso fazer? Né? Eu vejo minha mulher falando que foi a dificuldade da vida dela, eu vejo ela falando da gente. Cara, isso vai no meu coração. Então, esse Paulo fica guardado. Para eu conseguir falar em público, eu falo profissionalmente. E profissionalmente eu dou conta. Pô, te convidar para estar na palestra de meus treinamentos de desenvolvimento pessoal, tem que botar esse para fora, não vai participar então, meu. Vai ter muita emoção envolvida. É muita emoção, cara. Mas sabe, Paulo, que eu vejo que uma das coisas importantes para a pessoa ter esse, digamos, resultado expressivo é realmente ter emoção naquilo que faz, né? Ter uma essência, colocar o sentimento à flor da pele. E quem conhece a tua história sabe que não foi simples, né? Às vezes eu vejo a tua história assim, fico interessado, cara, como pode, né? O cara às vezes tem tanta dificuldade no início e hoje com tanto sucesso, como é que deve se sentir a hora que ele olha para trás e vê aquelas fotos lá? E o que deve pensar, assim, né? O que te passa na cabeça quando tu olha o Paulo lá no início, quando tu começou a namorar teu primeiro filho, talvez, né? Tem duas filhas lindas, né? Como é que foi, assim, o que passa na tua cabeça? Cara, é gratidão?
O que é que na tua cabeça quando tu vê todo aquele filmezinho lá atrás que tu falou que te emociona, né? O que passa hoje quando tu olha para trás? Eu lembro do esforço, sabe, Everton? E eu vejo o quanto é importante a gente se colocar em situações de tormenta para a gente aprender a navegar quando o mar está calmo, né? Então, hoje eu olho para trás sabendo duas coisas. Primeiro, me perdoando. Porque hoje o Paulo de 40 anos olha para o Paulo de 25, né, abrindo consultório e fala: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Bom, mas qualquer homem de 40 anos olha para um homem de 25 e dá 300 lições para ele. Eu tenho que saber com humildade que eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude, né? Eu acho que no campo de vida pessoal, né, e nenhum relacionamento homem-mulher ou nenhum relacionamento de amizade que você tenha, que você seja um homem verdadeiro, eu não acredito que você dê menos do que o seu melhor. Então, eu tenho minhas diferenças com a Roberta de quando em quando, por mais que a gente se conheça demais, né, a gente tem diferença de ponto de vista, que é o que é importante. Se você não tem ninguém para te dar o contraditório, você está fadado a fazer muita merda, mas muita merda, né? É importante que você tenha essa condição. Só que até nas situações que a gente se choca nesse sentido, eu falo para ela verdadeiramente, eu abro meu coração para ela, falo: me perdoa, eu errei, mas eu queria fazer meu melhor. Talvez não tenha sido o melhor jantar, ou a melhor viagem, ou o melhor avião, ou sei lá, qualquer coisa, né? Me perdoa, eu tentei fazer o meu melhor. E aí vem da parte dela reconhecer que sou eu que estou falando, que a minha vida inteira eu sempre tentei fazer o meu melhor. Algumas vezes eu acertei, infelizmente outras eu errei, mas quando a gente decide fazer o melhor, Everton, a gente erra, cara. E a gente não pode estar se matando, se martirizando. Ai, meu Deus, puta que pariu, porque eu sou um cretino. Cara, se você fizer isso, você não sobrevive, se você não vive feliz. Você tem que ter consciência daquilo que é sua índole, do que é a sua, de novo essa palavra, do que é a sua moral, né? Que é 10 vezes mais importante que a ética. E aí você dorme tranquilo, você entende as coisas como são. E o principal, né, então, olhando para trás e vendo minha vida, é que eu sempre fui consistente, eu fui o mesmo cara. Eu sabia menos, eu tinha menos força, eu tinha menos condição, né? Mas eu agi de forma consistente. O mesmo Paulo, com 15 anos, que começou a descobrir o que tinha que fazer do treino, é o mesmo Paulo que passou na faculdade, é o mesmo Paulo em essência que se formou, que trabalhou, que estudou. E eu sou a mesma pessoa. Sou melhorado, confesso por você, porque eu tenho uma Roberta Carbonari que fica lá me lapidando, tá? Mas, em essência, sou eu. Top. E tu teve nesse teu percurso aí algum mentor, algumas pessoas te inspiraram, alguma específica assim? Algum mentor que tu... Cara, esse foi o cara que fez a virada de chave. Tipo mindset, tu falou a palavra mindset, que muitas pessoas falam que tá na moda, né? E que bom, porque realmente modelo mental faz a diferença das pessoas, tanto que fez a tua diferença na tua vida, na minha também, quando eu comecei a mudar o modelo mental. Tem algum cara que te inspirou e foi teu mentor nessa tua jornada? Ou alguns, né? Mas é evidente que tem pessoas que eu chamo de meus pais acadêmicos, né? Porque eu tive a oportunidade de ter pais acadêmicos que me ensinaram muito mais do que simplesmente o que está na academia, na faculdade, é o que está na vida, né? Então, os meus professores, que foram meus professores de iniciação científica, um era mais fabuloso que o outro, uma pessoa, todas pessoas iluminadas, pessoas de extrema bom senso, extrema resiliência, todas as pessoas batalhadoras. Eu tenho grandes amigos, eu tenho o cara que começou a me treinar, que é o Rogério Ziad Morad, né? Foi ele que me pegou numa hora e falou: cara, você quer treinar mesmo? Então você tem que treinar que nem atleta, pô. Não vem aqui fazer 3 séries de tríceps e ir embora para casa. Tá errado, né? Então ele me pegou, me ensinou a treinar. Então, nesse sentido, né, ele, por mais que a gente tenha a mesma idade, ele é, entre aspas, meu pai no treino, né? Tem, né, o Carlos Negrão, que era dono da probiótica, foi o cara que a primeira pessoa que acreditou em mim, que falou assim: pô, esse cara, ele é um cara coerente, ele fala coisa com coisa, e ele não tá pegando carona na empresa para se aparecer, né? Foi um cara que eu tenho que citar, né? O Tácito, que você conhece, né? Que fala comigo sobre
as coisas difíceis do mundo acadêmico, que às vezes me orienta para refinar aquilo que é o meu conhecimento de bioquímica, o que eu vou estudar, para que lado eu vou pensar. O Lancha Júnior, que é uma pessoa extremamente querida, né? Cara, eu tenho uma relação de amizade com o Lancha, que ele é uma das pessoas, com todas essas pessoas que eu estou te falando, mas ele é uma pessoa essencial para minha vida. Eu gosto de poder chamar ele no telefone: Ju, você tá aí? Tá? Só aquilo já me dá segurança, né? E eu acho que de forma mais, assim, crônica, entre aspas, né? Eu entendo que é diferente, né? Um amor de mãe, né? Mas aí, de novo, eu falo o amor da minha mulher. Eu tenho certeza que a minha mulher, que a minha esposa, é quem mais me quer bem no mundo. E quando a gente tem alguma diferença de opinião, eu paro, eu falo para ela, falo: olha, eu não quero te responder, eu quero pensar. E eu penso. Porque, Everton, se você não foi viver a sua vida com uma pessoa que você confia cegamente, você foi viver com o quê? Né? É o grande problema. E hoje a pessoa fica discutindo o relacionamento. Cara, não tem o que discutir. É um bando de mulher que acha que o homem tem que ser perfeito sem ter a mínimo tato para ensinar ele. E é um bando de homem que, em vez de procurar uma mulher com atitude, procura uma mulher com rabo. Então, cara, tem que se fuder mesmo, os dois, né? E aí você vê esse bando de gente casando e descasando, você vê esse bando de gente fazendo bobagem, você vê esse bando de gente descontente. Por quê? Simplesmente, né, a gente fala: tem o dedo podre. Não é o dedo podre. Não sabe buscar aquilo que é prioridade. Então, né, eu acho que essas pessoas... Dentro desse ponto de relacionamento, existem muitas coisas que influenciam, tanto as crenças limitantes, né, Paulo? A mulher falar que todo homem é infiel, uma crença limitante que ela acredita tão seriamente naquilo que ela realmente só atrai homens infiéis para ela, né? Então, o relacionamento é um dos equilíbrios da vida, né? Existe a roda da vida e dentro dela tem o relacionamento, mas as pessoas não têm isso que tu tem hoje, que eu tenho também, de ter a mulher do lado, não só um rabo, né? Mas a pessoa que faz refletir e põe dentro da tua ferida e mexe aquela feridinha ali para te repensar e falar: cara, eu posso ser melhor do que eu realmente sou. Então, isso é muito legal, mostrar que a pessoa do teu lado, ela não tem que ser a pessoa que só fala amém. Ela tem que falar e fazer te refletir, né? A ponto vai te lapidar, como tu diz, para ser quem tu é. Então, é muito legal ver que tua esposa também, ela não está atrás de ti, né? Ela está do teu lado, mostrando o quanto ela é importante. E tem homem e tem mulher que, assim, tanto homem quanto mulher, quando acha um parceiro que para tudo fala amém, mas não dura 2 meses. Ai, mas a fulana é sem sal, a fulana é chata. Só que aí, em vez de sair e procurar alguém que acrescente na vida, vai encontrar o quê? Uma pessoa que fica judiando dela. É o que a gente chama de damaged people, sabe? Gente danificada, gente endurecida e que desaprende a gostar, desaprende a confiar. Eu não acredito, Everton, em terapia de casal. Eu acredito em terapia. A pessoa precisa fazer terapia, precisa se entender, precisa saber o que ela quer de verdade. Porque tudo bem se ela quer ser uma pessoa solteira convicta e ter dezenas de mulheres e dezenas de homens. Agora, não vem chorar no meu ombro no sábado: ah, eu tô com a síndrome do sábado à tarde. Não sei se você conhece essa, né? Mas todo solteirão tem a síndrome do sábado à tarde. Porque sai na sexta-feira, faz as coisas que tem que fazer, dá antes da hora do almoço, a pessoa se pica, e sábado à tarde a pessoa fica como? Deprimida. Ai, tô sozinho. Né? Síndrome do domingo à tarde. A gente chama síndrome do final de semana à tarde. Aí a pessoa fica fodida, porque ela tem quem comer à noite, mas não tem com quem comer no dia seguinte. Porra, velho. Decide. Boa. Essa é boa. Muito bem. A gente podia falar horas sobre relacionamento e o pessoal tá curtindo aqui, né? Essa visão de relacionamento, quanto que é importante, né, Paulo? O assunto era sobre sucesso. Entrando no relacionamento, a galera tem curiosidade, realmente é uma dor das pessoas. Deixa de ser sucesso, né, meu? Exatamente. Quem tiver dúvidas aqui, pessoal, tem um ponto de interrogação ali numa caixinha, mande as perguntas por ali, tá? Depois no final, ver se eu faço umas 2 aí, 3 perguntas pro Paulo. Então mande no ponto de interrogação, que tem ali uma caixinha, um ícone. Mande por ali sua dúvida. Paulo, olha só, com essa crise aí, Paulo, com essa pânico das pessoas, esse medo, agora liberaram a telemedicina, liberaram para nutricionistas, né, atendimento online. O que tu acha disso? Atendimento online, telemedicina, e o que tu diria, assim, profissional que está começando, uma dica, assim, nesse momento? Everton, acho que tem que ter, tá? A medicina, eu não acho que o profissional médico seja dono da medicina, começa por aí, né?
A medicina não tem o dono. A medicina é a arte de servir o ser humano com seu próprio trabalho e esforço, né? Aonde? Nas dores que essa pessoa sente. Então você fala, o cara gostaria de correr mais rápido. Isso é uma dor. A pessoa gostaria de ter um perfil físico que se enquadrasse na sua forma de visão cognitiva. Isso é uma dor. Então a gente está olhando uma medicina que é a medicina curativa. Chutou, bateu o dedo, foi lá, pôs um curativo. Isso é medicina. Não, medicina é o acolhimento do indivíduo, tá? E se a sociedade ela evolui, a medicina tem que evoluir, né? Não adianta ficar batendo o pé, não quero isso, não quero aquilo, e usar como desculpa uma possível falta de ética profissional. Aí quem está sendo antiético é quem usa essa desculpa, porque já está pensando na coisa errada. A pessoa que não é ética, que não é idônea, ela será com telemedicina, com justa medicina, sem medicina, com medicina. Ela vai roubar a porra do jornal do vizinho, velho. Então não adianta usar esse discurso. A sociedade pede hoje uma solução mais rápida, mais eficiente, tá? E eu acho fundamental que, principalmente nessa situação, eu fiz uma live com a Roberta semana passada, né? Porque nessa situação que você precisa do nutricionista. Você está em casa, você está ansioso, você está com medo, você está à sua disposição e oferta de alimento. E o que a gente escuta, né? O que o nutricionista escuta? Eu não consigo fazer dieta porque eu tenho uma vida atribulada, eu não consigo me organizar. Tá bom, você está em casa, tudo que você pode fazer é organizar. E aí? Mas agora eu estou ansioso. Bom, pera lá, então vamos mudar o argumento. Você está com tudo, a faca e o queijo na mão, né? Pô, você consegue avaliar, e aí não é o preço, é o valor, né? Porque o valor é tudo que a gente estuda que não tem preço, né? De você ter o seu nutricionista na tela do seu computador, conversando com você, te orientando nessa hora, sabe? Isso não é uma coisa só de psicólogo, porque o psicólogo, ele usa o quê? A ferramenta mental para causar o alívio. O nutricionista, ele usa a ferramenta alimentar para causar o conforto. É assim, gente. Fica essa briguinha de meia dúzia de bobão falando, porque tem que ser isso, tem que ser... pera lá. A ferramenta alimentar é o nutricionista, a ferramenta mental é o psicólogo. Não precisa desenhar. Então, cara, imagina, a pessoa tá ansiosa em casa, tá comendo, pode falar com o nutricionista dela ali 40 minutos na frente do computador dela, no conforto, sem precisar se deslocar. É a melhor coisa que tem, é a melhor situação para o médico. Eu vi, por exemplo, eu fiz um cruzeiro com a minha família, agora em dezembro, né, do ano passado, e eu vi no cruzeiro gente fazendo exercício na academia do navio com o personal trainer aqui no telefone celular. O sujeito colocava o telefone celular com um ímã colado no negócio, apoiado em algum lugar, o professor olhava, corrigia, a pessoa ia fazer de novo, o professor olhava, corrigia e validava aquele treino. Cara, a vida que a gente está tendo é assim. Então, uma coisa muito esquisita. Você quer que o cara te responda o seu e-mail na hora, mas você fala assim, não pode ter atendimento online. Pô, pera lá, é para servir a sociedade ou é para fazer o que quer? Né? É para servir a sociedade. A medicina, amplo senso, ela é um serviço à sociedade. Então, somos nós que temos de nos adequar à sociedade. Evidente que a gente tem limite. Opa, parou aqui. Tá? Mas enquanto existir a medicina na sociedade, ela serve à sociedade, não o contrário. A sociedade não tem que servir a medicina. E uma dica que você pode colocar assim, para o profissional que está se formando esse ano ou já está formado e não sabe achar nesse momento de crise. Duas dicas assim, faz isso e isso. Se fosse bem direto, assim, o que tu poderia dizer? Para essa pessoa, ela sempre manter consistência na forma de tratar o paciente e entender, sem se melindrar, tá? Você não tem patrão, mas você serve alguém. Tenha muito orgulho disso, tá? Tenha muito orgulho porque uma pessoa solicitar para você que a sirva significa que ela está à sua mercê. Então, entenda muito bem isso, tá? Não tente mandar nessa pessoa, tente ajudá-la. Escute mais do que você fala. E quando você falar, fale para a pessoa quem ela é, porque você, como profissional, já sabe. Essa pessoa não sabe. O que todo profissional no começo de carreira faz? Ele vai nessa pessoa e fala com ela como se ele estivesse dando
uma orientação. Ó, você vai fazer isso, 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 isso e aquilo. Aí a pessoa fica com um grande ponto de interrogação na cabeça, porque ela não sabe por quê, ela não sabe quando, ela não sabe como, e ela não entende aquilo que você está falando. Então, não gaste tempo simplesmente falando para ela o que ela precisa fazer. Gaste tempo falando sobre ela. Olha, você tem uma resistência periférica à insulina, isso significa que seu hormônio não funciona 100%, que a gente tem que adequar isso de acordo com a sua alimentação. Não existe remédio que faça isso tão bem quanto a adequação de rotina. Os remédios, eles têm efeitos colaterais e não são feitos para você que simplesmente quer emagrecer e não tem um diabetes, não tem uma diabesidade, não tem um problema metabólico mais grave. Então, escute muito o paciente e fale para ele quem ele é, tá? Depois você fala o que ele precisa, para ele conseguir entender qual é o papel na sua vida. Se coloque à disposição, né? Eu acho que isso é a chave do negócio, né? Não adianta você ter 1 milhão de seguidores no Instagram e achar que isso vai fazer você ter consultório cheio. Isso não existe. Eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram porque eu tenho um consultório cheio. Eu tenho um consultório que tem 15 mil pessoas. E não o inverso. Eu não tenho um consultório cheio porque eu tenho um Instagram. Eu não tenho um paciente que me procura pelo Instagram, pessoal. Eu pergunto para todos, aonde você me conheceu? Ah, você tratou de um amigo, você trata da minha mãe, você trata do meu irmão, você trata do meu primo, você trata do meu colega de escola, você trata do pessoal do banco que eu trabalho, tá? Então, não pense nisso, tá? O que eu falo sempre e repito para o Everton é que eu tenho uma visão de fama que a fama é o ônus do sucesso. O sucesso é bom, ele te faz sentir bem, ele te dá autoestima, ele te causa segurança. A fama não. A fama, ela te desafia, ela expõe seu ego, ela expõe, às vezes, algumas dores que você tem e que não são coisas que as pessoas têm que saber sobre você. Você tem que dominar suas dores e resolvê-las, porque ninguém é responsável por elas. Você não pode sair culpando um e outro pelo que você sente. Está errado. Você é responsável por todas as suas ações, todas as suas reações, e não existe argumento no mundo que sustente que você agrida ou faça mal ou que você não seja 100% você para uma outra pessoa. Seja essa pessoa dependendo de você, seja essa pessoa alguém comum que está conversando com você, dando opinião no seu post no Instagram. Uma das coisas que eu sempre comento também é escutar na essência o paciente, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que é domine todas as técnicas, saiba muito dos seus conhecimentos, mas quando estiver em frente a uma alma humana, seja outra alma humana, né? Entenda aquela pessoa mesmo, realmente na essência. E tu falar isso é muito importante as pessoas entenderem que não é apenas um diagnóstico, é muito mais por trás, como tu falou, o porquê, o como, o quando. Tem que entender esse ponto e não só largar para ela uma dieta ali ou largar uma estratégia específica de treino, mas entender toda essa questão por quê, como é que ela age, né? Então é importante o paciente se conhecer também, né, Paulo? Show de bola. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a gente finalizar as perguntas que eu tinha para ti. E agora, Paulo, qual é que é teu principal propósito aí de vida? Qual é que é a tua missão e teu legado que quer deixar aí como profissional que tu é? Everton, eu tenho muita dificuldade de entender legado. Eu olhei uma época na minha vida e eu queria deixar alguma coisa e ser conhecido por isso. Mas eu acho que, como o conhecimento muda muito, né, qualquer coisa que eu deixe será perecível. Eu prefiro ajudar as pessoas que vão viver comigo na minha época do que ser conhecido por pessoas que nunca me viram na frente. Então, eu não quero deixar legado, Everton. Eu não quero dar uma responsabilidade para uma filha minha fazer medicina para seguir meus passos. Eu não quero. Eu quero ajudar o médico que vai na minha aula e que confia em mim, quer saber como eu raciocino sobre um problema. Eu quero estar à disposição desse colega. Eu quero falar para ele, ó, vai por aqui, não faça como fulano e Beltrano fez ou como o pessoal está fazendo. Isso vai dar problema para você, né? Eu acho que o ego ele fala mais alto no legado. Eu acho que o indivíduo e a alma fala mais alto na outra alma, né? Então, se eu puder fazer isso, se eu puder passar essa mensagem
para a pessoa que está ali, né? Se eu puder tocar no coração do meu paciente, se eu puder tirar uma dor que ele tenha, mesmo que ele não emagreça, mesmo que ele não ganhe massa, mas que eu tire aquele desconforto que move ele. E por quê? Porque a doença move a pessoa e move para o lugar errado. O desconforto move a pessoa, move para o lugar errado. A infelicidade move para o lugar errado. E a gente esquece de olhar isso e acha que a pessoa é simplesmente uma conta de mais e menos. Ah, faça isso que está certo, faça aquilo que está errado. E não é assim, né? A vida não é assim, né? Então, a opção é muito clara. Eu estou feliz, eu tenho as pessoas que estudam comigo, eu tenho um centro de estudos, eu fico feliz de poder dividir com essas pessoas porque elas começam a entender como eu penso, elas começam a criticar como eu penso e me trazer visões novas. Eu aprendo sempre, eu aprendo cada vez mais, né? E assim, tem um ditado árabe que fala que a única coisa que você ganha mais oferecendo é conhecimento. Eu, como gosto, ou como eu preciso responder algumas burning questions da minha vida, eu ofereço o máximo de conhecimento possível, porque eu sei que isso volta em dobro, meu amigo. Top. Posso abrir aqui 2 perguntinhas que o pessoal fez, não? Lá vão ter. Vamos lá, tem várias perguntas que vão ver uma voltada à nossa questão aqui principal. Vamos lá. Aqui, importantíssimo, acho que vai ter uma boa visão. A Silvânia perguntou o seguinte: o que você acha da graduação online para a área da saúde? Silvânia, não me agrada. Eu vou te explicar por que não me agrada. Porque o contato com o seu professor, ele é uma coisa que é necessária para você entender como que ele trata o paciente, como que ele aborda o paciente, porque assim, ter conhecimento, imagina o seguinte, eu gosto de comparação com um carro. Eu te dou um manual de um carro, isso quer dizer que você sai sabendo dirigir? Não. Quer dizer que você sabe operar a máquina carro. Agora, isso não quer dizer que você sai sabendo dirigir, que você vai bater, que você vai encostar. Só que se você faz isso na área da saúde, você está prejudicando gente. Né? A gente erra em 3 situações: por imperícia, imprudência e negligência. E isso a gente erra. E você bate um carro por imperícia, imprudência e negligência. Você sai bêbado, negligência. Você não sabe dirigir direito, imperícia. Você corre na hora que você acha que está vazia a pista, imprudência, né? As áreas da saúde são assim, e nada como você ter seu professor do lado para ele te ensinar contato humano, tá? As ciências, qualquer ciência da saúde é uma ciência a serviço do ser humano, é uma ciência extremamente humana, e muito mais humana do que as humanas, se você me desculpar muito a verdade, né? Porque as ciências humanas, elas lidam com estatísticas, números e dados. Agora, vai sentar na frente do paciente que é a estatística ruim, né? Ah, mas a taxa de mortalidade é 0,1% para o câncer tal, tá? Vai falar com o sujeito que está na beira do leito de morte, que está no 0,1%, para ele é 100. E aí, cadê você? Então, essa é a questão. Graduação online para a área da saúde, eu acho que não faz sentido, porque o mais importante que você tem que aprender é o contato com a pessoa. Ponto de vista de conhecimento sempre foi online. Você sempre foi pegar seus arquivos, os seus artigos na Bireme ou, sei lá, na PubMed, onde quer que você queira, no Lilacs, sei lá. Você sempre fez isso, né? Você só não sabia esse nome. Agora, o contato é necessário. Top. E mais uma que achei interessante também. Como lidar com o ego, Paulo Musi? Essa é uma conversa difícil, tá? Porque isso é um aprendizado. E, assim, é um aceitar a criticar-se, né? O seu ego, ou o seu eu, ele sempre vai ser movido, né, numa fase inicial da sua vida pelo seu id, que é pelo seu impulso, né? E vai ser... Existe uma tentativa de controle que é do seu superego, que é o seu senso crítico, né? E a coisa que mais alimenta o superego é o conhecimento. Então, quando você vê gente que tem muito ego, pode ter certeza, é pouco conhecimento, tá? Eu nunca vi uma pessoa grandiosa no sentido de conhecimento, ela ter um ego inflado. O que eu vejo é que algumas pessoas sabem o que elas merecem, elas sabem o lugar delas. E quem também não tem conhecimento e tem ego, olha para essas pessoas e fala: ah,
esse fulano tem o ego inflado. Pô, mas pera lá, ele é professor disso, daquilo, ele é um cara que atende todo mundo, você manda um e-mail para ele, você não zé ninguém, ele te responde, você vê ele compartilhando informação, aí vem o Zé da couve da esquina e fala, esse cara tem um ego gigante. Não, pera lá. Quem é você para discutir com o cara? Começo de conversa é isso daí. O que você fez de bom para outra pessoa na tua vida? O que você dividiu? Aliás, você não dividiu nem a porra do bis no recreio quando você estava no prezinho. Agora você vem falar que o sujeito tem ego. Então, proteja o seu ser, o seu self, né? Alimentando o seu superego. Seu superego, ele se alimenta de conhecimento. Se você quer conhecimento técnico, vá buscar. Isso te ajuda a saber opinar nas condições técnicas do seu dia a dia. Você quer conhecimento humano? Vá conviver. Escute mais do que você fala. Leia livros que tratam daquilo que é a dor da natureza humana. Viver dói. Viver é uma coisa difícil, não é fácil. Se você acha que a vida tem que ser fácil, meu amigo, você está muito enganado. Você vai sofrer o dobro. Né? Saiba, a vida é difícil, será difícil, só que para você dominar isso tem caminho, que é conhecimento. E até o treino, né? Para quem treina intenso sabe que é difícil treinar, é anos, é dor, e faz bem, né? Nem sempre a dor quer dizer que é uma coisa ruim, né, Paulo? Olha o treino precisa ter lesão para te conseguir ter evolução, e na vida é igual, né, se tu comparar. Então, às vezes, aquela dificuldade, naquela tensão que nem os dias atuais, tu pode ter um proveito daquilo ali, tu pode realmente alavancar tua carreira, ou talvez ser uma pessoa melhor em cima daquela dor que tu tá sentindo. Basta ter esses filtros, né? E saber que pode evoluir, né, Paulo? Então, isso você sabe bem porque teve uma época da sua vida que você trabalhava com treinamento. E que na minha opinião, é mais difícil, o que era a sua dificuldade maior? Era fazer o seu aluno entender que, primeiro, ele tinha que ser resiliente à dor, porque na fase inicial, dor e fadiga não são coisas que o seu cérebro consegue diferenciar. E segundo, que ele tem que treinar muito para chegar nesse ponto. E as pessoas querem o quê? Treinei essa semana inteira, não estou vendo o resultado. Para lá, tenta fazer uma faculdade de nutrição então uma semana, ou tenta fazer uma faculdade de medicina em uma semana. Você vai ver que você não vai saber porra nenhuma. Tem gente que sai da faculdade sem saber porra nenhuma. Do mesmo jeito que tem gente que treina há 10 anos e não sabe porra nenhuma. Por quê? Porque fica na zona de conforto, porque não se desafia, porque não faz o que precisa e só está disposto a fazer o que quer. Então, a conta é simples, na verdade, né? Top. Falando em zona de conforto, última pergunta para ti aqui, Paulo. Da zona de conforto, achei bem interessante, o cara comentou aqui, que é o seguinte, ó. Olha só. A zona de conforto é um problema de sucesso. Ou, enfim, como quiser interpretar o sucesso, né? Se sentir realizado é possível na zona de conforto? Se sentir realizado é fundamental é fundamental na nossa vida, tá? Você não pode se sentir satisfeito, mas se você não se sentir uma pessoa realizada, você não será feliz e você não dará valor para as coisas que você tem. Um homem que não está realizado no casamento, ele trai a mulher. Um homem que não está realizado com os filhos que ele tem, ele os larga e abre mão de educá-los. Um homem que não está realizado na profissão, ele faz a profissão mal feita. Então, uma coisa é você ser satisfeito e você ser realizado com o que você faz. Outra coisa é você não ser satisfeito e você olhar para aquilo de uma forma menos que aquilo tem importância. Então, é fundamental você se sentir realizado. Não confunda isso com se sentir satisfeito. Realizado? Sim. Feliz? Sempre. Satisfeito? Nunca. Ou seja, esteja sempre com fome, né, Paulo? Fome de aprender, fome de evoluir, fome de dar o melhor, né? Fazer o que tu pode na situação que tu tem em mãos, né? Paulo, Sim, senhor. Podia ficar horas conversando contigo. Quero agradecer. Muito agradável, meu amigo. Oi? Muito agradável, meu amigo. Valeu, podia ficar horas conversando contigo. Tem muito conhecimento aí, não só questão médica, né? Não só questão teórica, mas muitas filosofias, digamos, né, Paulo? Obrigado de novo por esse momento aí. Pessoal, a live não ia ficar salva, tá? Mas tem uma galera pedindo para deixar salva a live. Então, Paulo, se te importa que eu deixe salvo no meu Instagram, não? Imagina, vai ser um prazerzão, Everton. Então, deixar a live salva aqui para quem quiser compartilhar e passar a informação um pouquinho mais do que uma pessoa referência, né? Na sua área, por mais que o Paulo ache que não é referência, ele é referência pra caralho, sim. Faz. E como é que é a vida dele, né? A importância de ter uma esposa do lado, a importância de ser coerente, pensar no ser humano, ter empatia.
Então, olha quanta coisa uma pessoa de sucesso tem. Não é só entender a parte técnica, né? Muito mais além do que isso. Então, pessoal, espero que tenha gostado aí. Paulo, de novo, muito obrigado aí. Satisfação imensa, viu? Tu é uma referência para mim também, por mais que eu não seja médico. Foi competidor de fisiculturismo clássico. E eu competi antigamente no clássico, né? Quem me preparava até era o Maradona. Então... Oi? Que legal, meu. Referência boa. Então, de certa forma, me inspira também. Obrigado, cara. Parabéns pelo teu processo aí, por inspirar outras pessoas, viu? Que continua essa jornada aí. Imagina, um prazerzão falar com você. Você é uma pessoa que eu gostaria de conviver e você vê. A gente está a milhares de quilômetros de distância. Mas, Everton, você tem meus contatos. Sempre que você quiser bater um papo ou se quiser fazer uma live, a gente joga conversa. Não tem problema. Obrigado. Tá bom? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. A recíproca é a mesma, tá? Um grande abraço aí. Beijo na família linda aí. Continua sendo essa pessoa incrível. Até mais. Valeu. Obrigadão. Valeu. Falou. Valeu, pessoal. Fica salva a live. Compartilha com seus amigos. Falou, Paulo. Pessoal, então, vou deixar a live salva aqui no meu Instagram. Compartilhe com as pessoas, poder assistir essa live por 24 horas. Não perde a oportunidade de evoluir com um grande fera aí da medicina, da medicina esportiva. Compartilhe com mais colegas aí, com amigos. Não deixe de passar isso adiante. Então, eu vi o pessoal comentando que tinha live de pessoas mostrando bunda e tudo mais. E a diferença, as pessoas estão aqui agora aprendendo com outros profissionais de referência. Então, compartilhe essa live aqui e leve a informação adiante, tá? Um grande abraço a todos e se mantenham sempre a milhão, igual uma máquina de energia. Valeu!